Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor mestre Gabriel Azevedo, professor de língua portuguesa e de redação aqui da Help Educação. E hoje nós vamos trabalhar a grade de notas da competência 3. Então, em razão disso, a nossa aula tende a ser uma aula mais rápida, tá? Vejamos aí. Competência 3, grades de notas. Nível 0, nota de 40 pontos. Nível 0, nota de 0 pontos, tá? Vejamos aí. Nível 0. Há duas situações em que a redação não aborda completamente o tema proposto, tá? A primeira se refere à redação que não aborda o tema nenhum assunto. Nesse caso, ela se enquadra na situação fuga ao tema e não é avaliada em nenhuma das 5 competências. A segunda situação, avaliada na competência 2, mas que também interessa para a competência 3, refere-se à redação que aborda parcialmente o tema proposto. Nesse sentido, tratando apenas do assunto mais geral, ou seja, que tangencia o tema. Então, o que é tangenciar o tema? Tangenciar o tema é você não trabalhar com todas as palavras-chave, trabalhar só com o assunto, trabalhar com poucas palavras-chave, beleza? Nível 0, então, é um texto tangente ao tema e sem direção, tá? Pô, nota 0 não tem o que fazer, beleza? Bom, além disso, você vê que sem direção, né? Sem direction aí. Nível 1, ou você pode até colocar aí, ó, 40 pontos. Nível 1, 40 pontos. O que vamos entender pelo nível 1, 40 pontos? 40 pontos vai ser dado ao candidato e à candidata, que aqui entendemos como com direção a redação que já apresenta ao menos uma direção única de sentido entre as informações apresentadas, ou seja, texto que, caso não fossem tangentes, poderiam ser avaliados do níveis 1, 2 ao nível 5, tá? Esse descritor aqui também diz respeito às redações que devem ser avaliadas no nível 1, tá? E refere-se ao texto que aborda o tema de forma completa, ou seja, não é tangente, mas não tem uma direção aí a ser desenvolvida. Ou seja, o seu corretor ele precisa saber o que você quer defender. Lembra lá que eu falei sobre as habilidades cognitivas? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar? Quando você não seleciona bons repertórios socioculturais e você vai somente falando as coisas que vêm à sua cabeça, você não selecionou, não organizou, não relacionou e não interpretou. Então você não tem uma direção estabelecida dentro do seu texto. E aqui na Help Educação nós temos um projeto de texto para introdução, projeto de texto para os desenvolvimentos e projeto de texto para a conclusão, para que você tenha uma direção única e em defesa de um ponto de vista muito importante, tá bom? Então, nível de 40 pontos aí. Nível 2. O nível 2 já é o quê? 80 pontos. Projeto de texto. Olha aqui como é que nós vamos encadear 3 coisas, né? Projeto de texto com muitas falhas e sem desenvolvimento ou com desenvolvimento de apenas uma informação, fato ou opinião. Textos que apresentem contradição grave não devem ultrapassar este nível, tá? No nível 2 são avaliadas as redações em que, embora seja possível identificar um projeto de texto, ele ainda apresenta muitas falhas e as redações apresentam informações, fatos e opiniões sem desenvolvimento ou com desenvolvimento de apenas uma informação, fato ou opinião. Em qualquer uma dessas condições, deve ser atribuído ao nível 2 a redação, tá? Que é um projeto de texto aí com muitas falhas. Ou você, e as falhas são importantes, porque a falha, ela é uma terminologia que se refere tanto à competência 1 quanto à competência 2. Preferimos a terminologia erro para a competência 1 e a terminologia falha para a competência 3. Falha é quando você afirma algo e você não consegue comprovar, ou quando você traz um repertório e você não trabalha com ele. Isso é uma falha, tá? Então, o nível 2 aí, se nós formos observar, é isso. Projeto de texto com muitas falhas, sem desenvolvimento ou com desenvolvimento de apenas uma informação, fato ou opinião. Texto que apresenta contradição grave não deve ultrapassar esse nível, tá? Além de um projeto de texto aí no nível 2 com muitas falhas, outro aspecto que leva a redação a ser avaliada no nível 2 é o uso de informações, fatos e opiniões sem desenvolvimento ou com desenvolvimento de apenas uma informação, fato ou opinião, é o que a gente vai entender como falha. Então eu já vou até puxar uma setinha aqui e botar para você, ó, falha, você anotar, beleza?
Avalia-se como sem desenvolvimento a ausência de explicações ou desdobramentos para as ideias apresentadas, o que pouco contribui para a defesa do ponto de vista e deixa para o leitor a tarefa de interpretar e relacionar as ideias. Ou seja, você não pode deixar que o seu corretor tente prever o que você quis dizer, porque o que você quer dizer, você tem que dizer. Entendeu como é que funciona o esquema? Então, a falha, é muito sensível ali. E geralmente é a falha que tira o candidato e a candidata de 200 pontos na competência 3. Então você tome cuidado para você não se enquadrar nesse nível, tá? Bom, vamos aí adiante, vamos ao nível 3, que é um nível importante. Projeto de texto com algumas falhas, desenvolvimento de algumas informações, fatos e opiniões. Para ser avaliada no nível 3, a redação deve ter um projeto de texto perceptível, embora apresente algumas falhas, sem desenvolvimento ou com desenvolvimento de apenas algumas informações, fatos e opiniões. Em qualquer uma dessas condições, deve ser atribuído o nível 0 à redação. Então você já percebe que a falha é uma maneira de não alcançar a nota. Agora, projeto de texto com algumas falhas significa que pelo menos um dos seus desenvolvimentos já começa a apresentar, né, o desdobramento das informações que você se propôs a apresentar, beleza? Nível 3, nós já sabemos que ele é um nível de 120 pontos, tá? 120 pontos, todos nós queremos ter 120 pontos? Não, nós queremos ter 200 pontos. É o que nos interessa, beleza? Vejamos aí uma outra percepção que julgo importante, que é um nível 4, belezinha? O nível 4, ele já é aquela percepção um pouco diferenciada, tá? Vejamos aí. Projeto de texto com poucas falhas e desenvolvimento da maior parte das informações, fatos e opiniões. Para avaliar uma redação no nível 4, espera-se ser possível recuperar o seu projeto de texto, ainda que ele apresente poucas falhas. Além disso, deve haver desenvolvimento da maior parte das informações, fatos e opiniões. Com relação a essas poucas falhas esperadas, mais importante que pensarmos em quantidades de problemas, devemos analisar o quanto eles afetam a progressão e a estratégia do texto. Então, é o que eu te disse, né? Nós temos algumas habilidades cognitivas: selecionar, relacionar, organizar e interpretar. E quando você tem um projeto de texto com poucas falhas, aqui pelo menos no nível 4, que é um nível de 160 pontos, eu acredito que você já tem uma boa seleção, já tem uma boa relação, já tem uma boa organização, mas aí você está pecando na interpretação, ou seja, ou você está afirmando uma coisa que o seu repertório sociocultural não consegue comprovar, tá? Ou você até mobilizou o repertório sociocultural e você não está interpretando. E isso acontece pontualmente ali, tá? Um parágrafo, dentro de um parágrafo, uma vez, duas vezes ali até que ainda acontecem, tá? E aí, eu acho um pouco ruim isso aqui, ó. Devemos analisar o quanto eles afetam a progressão e a estratégia do texto, porque meio que parece que fica um pouco até subjetivo para o corretor e para a corretora entenderem o que é um e o que é outro, né? Mas enfim, vamos adiante. Nível 5. Projeto de texto estratégico, desenvolvimento das informações, fatos e opiniões em todo o texto. Aqui se admitem deslizes pontuais, seja de projeto de texto ou de desenvolvimento, tá? Olha aí, ó. Para ser avaliada no nível 5, eu vou até colocar aqui que o nível 5 são 200 pontos, tá? Para você não se perder aí. A redação não pode mais apresentar os problemas dos detratores anteriores. Este nível deve ser atribuído àqueles textos que conseguiram cumprir com êxito a competência 3. Portanto, a redação deve evidenciar um projeto de texto estratégico, além de apresentar informações, fatos e opiniões desenvolvidos em todo o texto, podendo conter deslizes pontuais, desde que não prejudiquem a progressão e a estratégia do texto. Então, aí você pode, nesse caso aí, ter um deslizezinho ou outro, né? O que significa isso? Talvez fazer uma afirmação, uma só, que o repertório não consiga sustentar. Aí tudo bem, né? Mas mesmo assim eu ainda acho que a gente não deva cometer esse tipo de deslize, porque, na humilde opinião, se torna uma forma de você dar a chance por azar. E eu já disse que o azar é sortudo e nós, em contrapartida, não temos nada que sorte. Então, tente interpretar só aquilo que você mobilizou enquanto repertório, tá? Porque senão você não vai conseguir desenvolver um bom texto e aí você vai acabar tendo deslizes pontuais. E os deslizes pontuais, só o seu corretor, a sua corretora que pode dizer, né? Podem dizer para você se você vai ficar na competência 3, 160 ou 200 pontos, tá?
Então, como eu disse, né, essa aula é uma aula um pouco mais rápida, porque nós temos aqui somente os níveis de avaliação das competências. Eu sou o professor mestre Gabriel Azevedo e neste link aqui embaixo, por meio desse QR Code, você encontra acesso para os nossos vídeos do YouTube, em que nós temos aulas de gramática e de repertórios socioculturais e desenvolvemos projetos de textos com redações completas lá, tá? Nós também temos aqui o nosso WhatsApp e o nosso Instagram para você ficar por dentro de tudo que nós fazemos aqui na Help Educação. Eu sou o professor mestre Gabriel Azevedo, professor da Help Educação, aquela ajuda de que você precisa. Abraços.